começo. Começando mais uma live do Conde. Tudo bem com vocês? Ele tá cantando em francês. Fala sério. Reggae em francês. É isso. Salve João Lucas, Lúcia Zanoni, Ana Cecília. Cadê o coraçãozinho do Conde? Vamos lá, porque a gente precisa de muito amor. Muito amor, muita cultura. Tatiana Pimenta, Rita de Cássia, Leila Brito, Rosa Nonato, Cláudio Covassier, Jorge Albuquerque, No Ritmo, Silvinês. Um beijo. Paula Cavedani. Vamos começar. Até o João Lucas mandou coraçãozinho. Obrigado, João Lucas. É nóis. Corações são necessários. Eu coloquei um reggae hoje porque eu acabei de ver que a ONU declarou o reggae patrimônio, não é patrimônio, ela declarou tesouro cultural global. O reggae jamaicano, evidentemente na pessoa do Bob Marley. É lindo isso porque o reggae, mais do que tudo nesse mundo, acho que não tem canção no mundo mais pacifista que o reggae. O reggae é isso. É tão legal, é tão bonito. Deve ter bolsominion fascista aí que gosta de reggae. O cara não entende nada. Quer dizer, é um curto-circuito na cabeça desses pobres coitados, né? Eles já tiveram muita dificuldade, né? Culturalmente, a vida de um bolsonarista é um desastre, né? É uma coisa assim, porque veio o Roger Waters no Brasil, aí os caras descobriram que o cara era contra o sistema e contra o fascismo. E ficaram decepcionados com o Roger Waters. Aí, se eles escutarem um pouquinho mais de rock, eles vão ver que o rock, todo o rock, basicamente, fala de liberdade e é contra o sistema, e é contra a violência e é contra o fascismo. Não existe rock pró-violência. Talvez o punk rock, mas isso é muito... Acho que nem isso. Nem isso. A cultura, ela é realmente refratária a esses animais violentos, adeptos, adesistas ao Bolsonaro. Eles podem tentar até morrer, cultivar algum tipo de compreensão cultural, tentar curtir alguma coisa da alta cultura, nem da alta cultura, da cultura popular, de qualquer tipo de cultura que seja, eles vão quebrar a cara. Quer dizer, quando você mergulha no ódio, não te sobra mais nada nesse mundo. Não te sobra nenhum tipo de humanidade mais para você. Não sobra cultura, não sobra conhecimento. O punk é de esquerda. O João Lucas está dizendo aqui. Eu me lembro, o Sex Pistols, né? É antissistema. Debocha da rainha da Inglaterra. Então também não tem... É porque o punk, né? Esse cara que vai pra rua e tal... Ele tem uma coisa, acho que eu posso estar confundindo aqui um pouco, né? Você tem uma cultura neonazista, né? Que acho que ela não tem nada a ver com o punk. Salvo engano, alguém se puder me explicar, depois a gente pode aprofundar um pouco nesse debate, que assim, basicamente não existe cultura fascista. Por isso que esse pessoal, Ricardo Rodrigues, ministro da Educação, futuro ministro da Educação, o chanceler Ernesto Araújo, quer dizer, o próprio Olavo de Carvalho, que decorou uma porção de formulinhas básicas do mundo da filosofia, mas o cara não sabe absolutamente nada, ele não sabe articular as ideias. Ele faz até um discurso um pouco atrativo, folclórico, né? Ganha adeptos, ganha seguidores, mas ele não se sustenta porque ele não vive na academia. Não existe filósofo fora da academia. Eu sou um cara... Vamos lá, vamos conversar. Eu sou um cara, o seguinte... eu prezo demais a cultura popular e o conhecimento que não é
escolástico. Isso é sensacional. É a melhor coisa que tem. O conhecimento que não nasce na academia, que não é escolástico, que não é do mundo erudito. E nem é cultura popular isso. Eu estou dizendo do conhecimento real. Por exemplo, se você pensar em redes sociais, se você pensar nas questões da internet, da cena digital, esses moleques aí de 15 anos, que eles são melhores do que todos. Você pode juntar os maiores matemáticos de Harvard, do MIT, onde você quiser. Que não dá um moleque hacker de 15 anos que navega nas redes. O cérebro desse cara, o cérebro desse moleque, é muito mais poderoso do que as velharias, com todo respeito, prêmios nobres aí de matemática, etc. Prêmio matemática é o outro prêmio, né? Como é que é o nome do prêmio de matemática? Esqueci. Alguém me lembra daqui a pouco aqui, que um brasileiro inclusive ganhou há pouco tempo. Eu quero dizer o seguinte, todos são legítimos. O mundo da cultura, o mundo da academia oficial é legítimo. Agora, você tem gente que é easy rider, é fora do esquema. Esses caras são, inclusive, o próprio Lula é um exemplo disso, entendeu? São inteligências que brotam naturalmente na sociedade, na cultura, na conjuntura etária, social, digital, tecnológica, brota. Se você pensar, por exemplo, Steve Jobs, o próprio Mark Zuckerberg, né? O Mark Zuckerberg, os caras se lançam para fazer coisas fora da faculdade. A faculdade estraga, em certo sentido, o cara que quer inovar para valer, uma coisa sem precedente. Só para dar alguns exemplos um pouco até grosseiros, eu peço desculpa para vocês. Mas eu tenho que dizer isso porque o Olavo de Carvalho, ele é uma aberração, porque ele se coloca como alguém que não está na academia, ele não frequenta academia, ele não vai em banca de defesa de doutorado, de mestrado, de pós-doutorado, ele não dá aula, ele é essa espécie de guru solto, só que ele usa toda a mecânica discursiva que tem na academia. Então, é uma aberração, né? Porque se ele fosse realmente um cara diferente, ele usaria um tipo de discurso, do ponto de vista formal, também diferente. Mas ele fica naquele meio fio, né? O Olavo de Carvalho, ele quer parecer um cara, ele diz que não tem intelectual de esquerda do nível dele no Brasil, faz um monte de bravata, fala um monte de besteira, mistura uns palavrõezinhos ali para dar um tempero especial que convence muito jovem, convence muita gente burra que não tem acesso a nada e que acha atrativo aquilo ali, né? É cultura de almanaque na veia. Olavo de Carvalho é caso de pesquisa, realmente não como um pensador, mas como um relato de caso. Ele é doente. Então, eu quero só frisar que nesse mundo da produção de conhecimento, a gente não pode ter preconceitos. Eu sou uma das pessoas que realmente não que tenta evitar o mal, porque a gente também não pode subestimar os nossos próprios preconceitos. Mas o conhecimento popular, aquele que emerge espontaneamente das sociedades, nas cidades, ele é muito interessante e ele é muito mais verdadeiro daquilo que aparece dentro da academia. Isso tem muito a ver com a linguística. O dia que vocês quiserem, por exemplo, ter um pouco essa clareza do que é a produção de conhecimento, os sentidos das palavras e os sentidos dos conceitos consagrados. Por exemplo, o que é inteligência? Como você define inteligência? Você vai precisar de pressupostos do discurso e da linguística para poder entrar nesse debate. Não é um debate matemático e tampouco um debate sociológico. Por isso que eu faço realmente, dou um destaque à questão da linguística e acho que ela está entrando muito forte nesse momento de colapso, né? Acho que a linguística ficou, num dado momento da nossa história, reservada a um lugar pseudo-erudito, de estudos históricos, de mudança, de transformações de língua. Por exemplo, um dos estudos mais clássicos da linguística, que é belíssimo, é a dialetação do latim. Tá? É muito bonito ver isso, porque você, a partir dos estudos da dialetação do latim, você começa a entender como as línguas funcionam no mundo todo.
como elas vão mudando. Então, assim, o latim, vocês sabem, deu origem ao francês, ao português, ao espanhol, ao romeno também. Que mais? Estou esquecendo de alguma língua latina, enfim, português e tal. A maneira como isso se deu, submetida ao poderio econômico e cultural de Roma, é muito interessante, né? E aí você entende como as línguas foram, como elas são constituídas através das influências dos substratos linguísticos que já haviam naquelas regiões, e você tem novas línguas que são originadas com isso. Então, os estudos permitiram, por exemplo, você visualizar, você propor uma língua anterior que ninguém nunca conheceu, que é o indo-europeu. O indo-europeu não é uma língua que tenha registros escritos, mas ela foi possível de ser imaginada em função de você pensar que o grego, o sânscrito e o latim foram originários de uma mesma raiz, de um mesmo tronco linguístico. Tá? E daí por diante, todo esse conhecimento, toda essa maneira de compreender como se dá a comunicação humana, como que se dá o desenvolvimento da língua humana, historicamente falando, permite que você também estude as línguas contemporâneas, digitais. É a mesma coisa, são os mesmos processos, evidentemente com algumas diferenças. O provençal, tem alguém dizendo aqui, era o que havia na França antes do latim chegar, se não estou enganado. Ou é uma língua misturada, né, com o substrato ali no território francês antes da influência romana. E por aí vai, Então, o que eu quero dizer, ressaltar, sem querer digredir muito, é que a linguística, ela ficava muito reservada há algum tempo atrás a estudos de eruditismo, de etimologia, e isso está mudando. Isso está mudando porque o mundo político está exigindo uma nova receita, uma nova compreensão da sua produção de sentido. A linguística não é nem só isso. Para vocês terem uma ideia, já falei isso em outras lives aqui, toda tecnologia gerada pelo Facebook, pelo Google, pelas gigantes digitais, vocês pensam que quem está no Facebook e no Google produzindo tecnologia e conceitos novos para a interação social digital? São linguistas. Basicamente linguistas. O tradutor do Google, que traduz praticamente qualquer língua do mundo para qualquer língua do mundo instantaneamente. Algumas línguas ele traduz melhor, outras nem tanto. Mas quem que está por trás disso? São linguistas, sintaxicistas, semanticistas, analistas de discurso, várias correntes dentro da linguística. Eu quero ressaltar o seguinte, que esse conhecimento vai ser cada vez mais exigido, e isso é uma coisa que particularmente me toca a fundo, porque eu sou um linguista, e que eu quero mobilizar com relação aos sentidos políticos do Brasil nesse momento. O Brasil nesse momento, meus queridos, Brasil neste momento é o território, com todo o horror que ele tem, mas é o território mais rico para um linguista operar e compreender como que os sentidos estão sendo distribuídos em 2018 no Brasil historicamente. E eu tenho dito muito que a teoria que eu uso, a teoria da qual eu me formei como uma sub-área da linguística, que é a análise do discurso francesa, ela é a mais adequada para que a gente compreenda como se dá o embate dos sentidos políticos. Ela foi feita para isso na sua origem, tá? É uma teoria que trabalha com o marxismo, que é uma teoria da história, que trabalha com a psicanálise, que é uma teoria do sujeito, e que trabalha com a linguística saussuriana, que é uma teoria da língua. Esses três campos do conhecimento
possibilitam uma visão diferente da produção da fala, da produção do enunciado, da produção do discurso. Tá certo? Então, tá dando pequenos... Tá tudo bem aí? Vocês estão curtindo? Estão curtindo a live? Tem algum problema na transmissão? Vamos lá, não tem jeito. A minha transmissão é meio caseirona mesmo, mas é assim que eu gosto. Se vocês tiverem algum problema, me avisem que a gente também pode dar um jeito. Eu estou dizendo isso porque depois de muito tempo, depois do marketing político dominar a comunicação política, acho que a gente chegou num ponto de saturação, né? Para quem faz política, para quem gosta de política realmente, para quem tem vocação, para quem gosta de fazer uma campanha decente, com debate, que tenha que colocar os sentidos, o marketing político para mim se tornou totalmente insuficiente. Quer dizer, esses caras João Santana, Duda Mendonça, tem mais os próprios contemporâneos, né? E isso para mim acho que a gente já superou, digamos assim, esse mundo da propaganda escarrada, né? Acho que a gente tem que ir mais fundo na estrutura dos sentidos. Esse é o ponto. É isso que eu fui levar para Gleisi Hoffmann. E as pessoas estão entendendo isso. Estão entendendo que é preciso você sair daquele imobilismo automático de recorrer ao marketing político para ter que dar jeito na sua comunicação. Tá? Essa bolha que o Bolsonaro furou com as redes sociais. Porque as redes sociais, o Bolsonaro não contratou marqueteiro. Não tem marqueteiro nenhum. A comunicação do Bolsonaro ela é tocada pelo Carlos Bolsonaro, pelos filhos dele, basicamente. O Carlos, muito mais. É o cara que coordena para lançar fake news aqui, para trazer escala massificada de usuários criticando, de robôs, né? É o cara que é o maestro desse tipo de operação. Carlos Bolsonaro. Então, o cara não é qualquer um, né? Aliás, eu acho que o Carlos Bolsonaro, dos filhos todos, é o menos burro, tá? Porque justamente ele é o cara que coordena esse serviço sujo de comunicação, que nós temos que enfrentar. Mas, evidentemente, a esquerda e a parcela civilizada da sociedade que quer de volta a democracia, a civilização, o debate, o contraditório, que quer lutar por justiça, nós, porque eu me incluo nesse segmento, nós não vamos usar serviço sujo, nós não vamos produzir fake news para poder nos estabelecermos numa cena política. Isso também não significa que nós estamos jogando a toalha. Não. Nós vamos usar uma coisa mais forte do que isso. Tá? Porque realmente o debate público no mundo todo, ele está sob cheque. Está difícil. A situação é extrema. As novas tecnologias, os efeitos manada dentro das próprias tecnologias digitais. A minha tese a respeito de como combater esse tipo de desvirtuamento da democracia via fraudes digitais, porque você obtém resultado, né? Muito confortável. Você vai lá, você ganha uma eleição produzindo fake news, imagens photoshopadas, falsificadas. Já ouviram aquela coisa de uma imagem vale por 1000 palavras? Então, imagina uma imagem photoshopada, aquela que o Haddad está com um consolo na mão, ou outra com um kit gay, etc. Quer dizer, aquilo para a população... não estou subestimando a capacidade da população, mas ela ainda não está lidando com a capacidade do Photoshop, do que ele pode fazer. Então a imagem está lá. Ninguém pode negar uma imagem, mas ela é fake. E é muito difícil. Você sabe que a produção, o cinema americano e os games, né,
Você produz uma imagem que ela não existe em absoluto, mas você consegue produzir com luz, com tudo, parece que é absoluta realidade aquilo. Então, o momento é dramático nesse sentido. E nós, do campo progressista da esquerda, nós não gostamos disso, nós não gostamos de mentira. Tá? Nós queremos um embate justo. Veja, se você tem um embate... vamos lembrar aquela luta... não sei se vocês conhecem boxe, mas tem uma luta histórica, épica, entre o Muhammad Ali e o George Foreman no Zaire, em 1974. Uma luta pelo título mundial. E o George Foreman, o Muhammad Ali, apanhou até o 10º assalto. O George Foreman era muito forte e desceu o cacete no Muhammad Ali. A luta é épica, tem um filme sobre essa luta e quem faz o papel do Muhammad Ali é o Will Smith, sensacional. E tem também um filme, que é um documentário, um dos documentários mais importantes não só do esporte, mas da cultura americana. Porque o boxe também tem muita narrativa, né? Muito cronista. O Norman Mailer, por exemplo, era um cronista de boxe, um dos maiores escritores americanos. Ele apanha, faz o George Foreman cansar, evidentemente, ele estava preparado para isso, era a estratégia dele, e nos últimos assaltos ele vence a luta com um nocaute fantástico, e a descrição até do Norman Mailer, que é o grande escritor, né, que estava lá presente no Zaire nessa luta, ele diz assim que o George Foreman caiu como uma árvore gigante que é serrada, e ele caiu como uma árvore assim, puf, com o golpe que ele tomou, acho que um direto de direita do Muhammad Ali. O que eu quero dizer com isso? Veja, o Muhammad Ali não usou nenhuma fraude para vencer o George Foreman. Tava difícil, evidentemente, apanhou muito. Mas ele usou estratégia. Ele fez com que o George Foreman também não vamos dizer que o George Foreman tenha usado algum tipo de fraude, nada disso. É uma coisa diferente. Eu só quero usar a metáfora do seguinte: ele usou estratégia. Deixou o cara bater muito, achar que estava ganhando, que estava todo bonito no pedaço, mas na verdade o cara estava se cansando e se confundindo. E depois ele deu um nocaute no George Foreman. Era mais ou menos isso que o Lula vinha fazendo aqui, mesmo preso, até o TSE negar de maneira criminosa o direito dele ser candidato à presidência da República. Ele estava tomando porrada de todos os lados e estava prestes a nocautear o golpe e nocautear o fascismo e o ódio e a fraude que é o Bolsonaro. Veja, hoje a gente tem várias notícias escandalosas do Bolsonaro batendo continência para o assessor Donald Trump, o Bolton. Aliás, o Bolton, posso fazer piadinha? O Bolton, dá um look no Bolton. Quem assistiu o MIB aqui, Os Homens de Preto? O primeiro filme, né? Com Will Smith e o... como é que é o nome daquele cara que eu adoro, que é o Agente K. Primeiro filme, o Agente K, ele tem um parceiro, que é o parceiro que tá velhinho, já que não consegue mais matar alienígena. Aí, o Bolton é esse cara. É igual. Dá um look lá. O parceiro do Agente K no primeiro filme. É o Bolton. Vai saber de onde que saiu esse cara, né? De que buraco fascista do inferno saiu esse assessor do Donald Trump. Bom, vamos prosseguir. Bom, falando, quer dizer, a gente precisa oferecer, mergulhar numa... Não vai dar para vencer esses caras usando fraude na internet, gente. Esse é o meu ponto. Não vai dar para vencer esses caras disparando, contratando gente para produzir mentira, para ficar compartilhando notícia falsa, para ficar criticando e colocando notícia no topo do Twitter, do Trending Topics, só para dar ibope, só para ficar aquele eixo temático em evidência e agregando uma espécie de adesão artificial. Não vai dar.
nós vamos ter que usar um instrumento mais sofisticado. E aí eu acho que é a linguística. Tá? Tô dando aqui em primeira mão para vocês que é um movimento que eu estou fazendo, que eu estou forçando isso. Eu estou forçando nos partidos que se entendem democráticos e que querem travar um debate e restabelecer um debate público. Né? Por quê? Porque o próprio sentido daquilo tudo que é compartilhado em cena digital, o próprio regime de enunciação de fake news, está muito teórico o que eu estou falando? Vocês estão conseguindo entender? Me avisem e reclamem, tá? Eu tô finalizando essa parte. Tudo que circula pela internet pode ser através de disparos artificiais pagos, caixa 2, etc. Só que tudo isso está submetido a uma regra que é linguística, que é do sentido, e que tem um protocolo de construção. Então, se os estrategistas, ao invés dos marqueteiros, né, os estrategistas políticos souberem lidar com esse protocolo de construção do enunciado político, e aí sim realmente trabalhar e enfraquecer a produção do enunciado do adversário, a gente começa a jogar o jogo de novo. Mesmo um jogo difícil como esse. Não sei se vocês entenderam isso. Agora, só para fazer um contraponto aqui. Na verdade, para mim, sempre foi assim. O Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, esse cabra pernambucano, que é diferente, que é meio que um alienígena, vai ver porque é por isso que o Bottom é do MIB, Homens de Preto, para tentar devolver o Lula pro planeta dele, porque o Lula realmente não é desse planeta. Ele é inteligente demais, né? É insuportável a inteligência do Lula, né? É insuportável. O Lula, ele foi esse agente teórico, espontaneamente, né? Ele usou todas as estratégias mais sofisticadas que a gente só foi descobrir depois, estudando muita linguística e muita análise do discurso francesa. E ele botou em prática isso no Brasil desde os anos 80. Como, Conde? Olha, o Lula, ele reuniu, mais do que tudo, o afeto que ele tem, que é um diferencial muito grande. O Lula tem amor, ele é emocional, ele chora, ele ri, é um político diferente. Ele tem o ethos, né? Ele enuncia com toda a história, da onde ele veio, ele sempre diz isso toda vez que ele fala, toda vez que ele discursa, ele fala da mãe, do caráter que ele aprendeu a ter com a mãe dele, de nunca roubar nenhuma maçã, ele passou fome e não roubou. A maneira traumática que eles vieram de Pau de Arara, 7 dias de viagem para Santos, nos anos 50, acho que é isso. O Lula veio com 6 anos de idade aqui para o Sudeste. Então, o modo dele enunciar, né? Ele sempre fala da história dele para falar sobre política, sobre geopolítica, sobre tirar o pobre, sobre dar 3 alimentos, 3 refeições por dia para todos os brasileiros. E ele realizou tudo isso. Esse que é o detalhe também, que é também uma outra coisa insuportável. Mas ele sempre disse isso desde os anos 80. Desde quando ele apareceu na cena. Certo? Ele é um cara que preza o adversário, ele respeita furiosamente o seu adversário, ele busca, ele tem muito bom humor, Roberto Dantas está falando aqui, inteligência diferenciada também para ter bom humor, inteligentíssimo. Sigmund Freud diz que isso é um dos traços mais evidentes de uma inteligência diferenciada, que é o senso de humor. Senso de humor. Agora, então assim, tudo que o Lula fala tem um peso diferente. Porque essa voz já ficou na memória do povo brasileiro. Então agora ele não precisa mais dizer que veio do Nordeste, vamos supor. Ainda que ele ainda diga isso, ele ainda diz isso. Mas a voz, né, o timbre, o ritmo,
Ele já se tornou uma marca. Tudo isso, queridos, tudo isso no caso dele é espontâneo, mas isso é estratégia política. Isso é inteligência. Tá certo? É essa esfinge, né? É esse cara tão diferente que a elite brasileira não conseguiu destruir até hoje. Ele está preso, continua sendo hostilizado, mas ele não foi destruído e nem vai ser. Não é possível destruir o Lula. Muita gente achou que depois de preso, o Ciro Gomes foi um, né? Depois de preso, o Lula... ninguém vai mais dar bola pra ele. Eles acharam que o brasileiro ia abandonar o Lula. Ninguém abandonou. Tem gente falando nesse momento, mas abandonou o Lula. A pessoa vai lá na rede social, né? Como se ela fosse a pessoa mais ativista, dá até coceira em mim, né? Mais, né, presente, né, do mundo, né? Abandonar o Lula e tecla lá e acha que tá no direito de fazer isso, né? Sinto muito, né? Quando eu vejo isso, eu tomo o devido cuidado. Ninguém abandonou o Lula. Ninguém abandonou. Pelo contrário. Tivesse abandonado o Lula, queridos, ele não seria esse tema vivo todo dia, em toda a blogosfera, em todo o mundo. No mundo todo. Tá certo? O Lula caminha para ser a personagem mais avassaladora do século 20 e 21. Século 21, sobretudo, porque a perseguição com o Mandela foi o contrário, né? O Mandela foi perseguido na juventude e foi preso. Depois ele ascendeu ao poder, ganhou a eleição na África do Sul e pôde colocar em prática aí o seu projeto de civilização. Com o Lula é o contrário. Mas ele foi perseguido também. Não vamos dizer que o Lula não foi perseguido na juventude, porque ele foi perseguido, inclusive, pelo câncer social brasileiro, pela pobreza do Brasil, pela violência da ditadura militar. Foi preso na ditadura militar. A mãe dele morreu enquanto ele estava preso. Ele perdeu a mulher e o filho no parto por negligência do sistema médico brasileiro, que aliás está um caos agora de novo, porque mandaram os cubanos de volta para Cuba. Né? Sistema brasileiro de saúde está um caos. É o caos médico. Caos médico. Nas grandes cidades ninguém vai sentir, porque nas grandes cidades ninguém precisa. A não ser a periferia, que também já está sentindo. Mas nas cidades pequenas brasileiras, você tem mais de 360 cidades que ficaram sem médico. Olha o absurdo. Tem gente me ouvindo no exterior aí? Eu gosto sempre de falar para as pessoas que não estão no Brasil e que não estão sabendo exatamente o que está acontecendo aqui, por uma questão, porque vivem uma vida, né, fora do país e não dá para saber às vezes tanto o que está rolando aqui, qual que é o sentimento real que está se alastrando por aqui. Mas assim, simplesmente, essa fraude que é o governo Bolsonaro, que se antecipou à posse porque o Temer é um cadáver putrefato, abriu mão de 8.300 médicos. Sabe lá o que é isso? Você abre mão assim? Quer dizer, você tem um país com déficit de médico. País imenso. Compartilhem a live. Eu sempre esqueço de pedir isso, acabam me dando mal, né, e tal. Compartilhem, curtam, mandem coraçõezinhos e tal. Se inscrevam na TV 247, daqui a pouco eu vou ter o meu canal também. É nóis, estamos chegando. Você abre mão de 8.000 médicos? Como assim? Isso deveria ser tipificado como crime. Tá? Isso é um crime. Você abre mão de 8.000 médicos assim, de supetão. Só que a coisa não termina aí. Espera aí que eu vou digredir e já volto no Lula pra gente encerrar essa história aqui. O problema... Vocês têm ideia do que aconteceu depois desse êxodo médico que o Brasil acabou de viver?
na truculência escrota de um governo fraudulento, fascista, violento, errático, confuso, incompetente? Os brasileiros foram lá se inscrever no programa. Os cubanos saíram, os brasileiros foram lá. Estão sabendo disso? Parece que 8.319 brasileiros se inscreveram no programa Mais Médicos. Formandos e formados. Formados, né? Se inscreveram no programa Mais Médicos. Aí, foram aprovados, em regime, acho que de urgência. Só que 90% não assumiu o posto. Porque médico brasileiro, vocês sabem, não quer ir atender em Quixeramobim. Não quer atender lá nos cafundós da Amazônia. Não quer ir para o interior do Piauí, nem do Mato Grosso. Então, 90% não se inscreveu e não foi. Se inscreveu naquela assim, né? Ah, se me chamarem para São Paulo, eu vou. Médico brasileiro, né? Médico brasileiro. Você é médico? Tem médico aqui? Se tiver médico aqui, é sério. Porque senão, o cara não estaria jamais vendo a minha live. Médico brasileiro não tem compromisso com a vida. Tem compromisso com o bolso. Com o Bolsonaro dele. É outra vocação. Outra. Totalmente outra. Com todo respeito aos médicos brasileiros que são sérios, porque tem. Que eu saiba, a Verônica está dizendo que foram 97%. O último dado que eu vi era 90%, mas tudo bem. O índice é esse, né? Está na casa dos 90%. Agora, tem uma outra coisa que é muito pior do que isso ainda, que eu vou falar para vocês aqui. Vou tomar um pouquinho de água. Esses médicos que se inscreveram no Mais Médicos depois do êxodo cubano, eles, para se inscreverem no Mais Médicos, deixaram os postos anteriores deles. Não todos, mas 2.800. 2.800 médicos brasileiros deixaram seus postos anteriores, se inscreveram nos Mais Médicos e não assumiram nada. Quer dizer, não bastasse a saída dos cubanos, nós tivemos 3.000 médicos brasileiros que também aproveitaram aí a deixa para sair também do trabalho que estavam fazendo. Vai vendo. Vai vendo o tamanho do problema. Então, nós estamos no caos médico. Fiz uma matéria hoje pro 247 que é assim: você tem enfermeiros na urgência, na emergência, assumindo o papel dos médicos no interior do Brasil. Os enfermeiros, eles têm uma capacidade de atendimento na emergência, tem que ser eles mesmos. Eles é que estão atendendo. Você tem uma enxurrada de cancelamento de todo tipo de intervenção e consulta, porque as pessoas... E também tem uma proliferação de uso de ambulância para transportar o doente de uma cidade para outra, porque não tem médico naquela cidade, que foi sempre a grande questão estrutural do déficit de médicos no Brasil. Tem que transferir todo mundo, você tem um inchaço da questão do uso da ambulância, que também é prejudicial à própria preservação da vida. Que uma ambulância não é um centro médico. Então, é caos. É caos. E ninguém está cobrindo esse caos. Nem a blogosfera. Até por questões materiais de estrutura. A blogosfera não tem uma equipe de jornalistas para soltar pelo Brasil, a não ser a mídia ninja. A mídia ninja, os jornalistas livres. Eu preciso entrar em contato com eles, porque eles têm uma estrutura que é uma estrutura social, né? Tem milhares de jornalistas credenciados com a mídia ninja e com jornalistas livres que podem fazer esse tipo de cobertura, mas precisa ter uma coordenação muito forte para justamente produzir a notícia. Tá certo? Então, a gente está vivendo o caos médico. Vocês lembram do caos aéreo?
Que a Eliane Cantanhede ficava toda maluca com aquela questão do caos aéreo e tudo mais do Brasil. Época em que a economia brasileira estava bombando e que muita gente podia voar de avião o tempo todo. E o mercado de aviação brasileiro estava incendiado, estava pegando fogo de tão bom que estava. Os preços estavam acessíveis e os aeroportos estavam lotados. E aí você tinha uma nova família de problemas, evidentemente. Porque você tem a economia que cresce, você vai ter outros problemas. Você tem que resolver. Porque o Brasil não tem estrutura para ter a economia tão forte como a economia que o Lula estabeleceu a partir de 2003 no Brasil. Você vê que esse é o problema, né? É o problema que você pode falar assim, é culpa do PT? É a culpa da estrutura brasileira. Que pela primeira vez que você pegou um governo sério, competente, inteligente, que sabe fazer a economia funcionar, mas você tinha aí, tava tudo às moscas. Estrutura aeroportuária, estrutura dos portos brasileiros, transporte público. Como é que você vai fazer um país ser grande se você não tem estrutura? Teve que fazer tudo ao mesmo tempo também. Esquenta a economia, tira as pessoas da pobreza. Tem que fazer infraestrutura também, porque ninguém nunca fez no Brasil. Tudo bem? Bom, então, veja, e ninguém está falando do caos médico. A imprensa, né, gosta de cunhar palavras e consagrar tipo mensalão, petrolão, caos aéreo, né? Agora, eles não fazem mais esse serviço também, que é um pouquinho sujo esse serviço, né? De você colocar uma palavra-chave e que provoque a indução do efeito manada. Quer dizer, o mensalão provocou isso. A palavra tem esse poder subjetivo de causar um desarranjo, digamos assim, da compreensão das pessoas. A palavra é muito forte. Por isso que por isso que existe o nome, o título. Por isso que as coisas levam títulos. Por isso que nós temos um nome próprio. Por isso que as nossas bandas de rock preferidas têm um nome. E você não chama ela de uma coisa que não existe. O Prince, lembra do Prince? Aquele cantor genial americano? Ele furou essa lógica porque num dado momento da carreira dele ele aboliu o nome e falou que ele era para ser chamado, não tinha som o símbolo com o qual ele queria ser chamado. Bastante doidão ele, mas ele fura, é conceitual, né? Ele fura essa lógica. Então, quando você rotula, as coisas precisam ser rotuladas. Mas quem vai falar do caos médico? Ninguém vai falar do caos médico. Precisa de energia também para falar disso. Então nós estamos... veja, o governo Bolsonaro nem começou e já provocou essa tsunami de incompetência, truculência, tudo que você quiser nomear. Mas nós vamos nos lançar contra tudo isso. Evidentemente já estamos nos lançando, porque abre o espaço, né? Eu não tenho medo, não é para ter medo desse bicho feio, essa merda que estão fazendo com o sistema de saúde brasileiro, e que daí depois vem o SUS também, hein? O SUS está na reta também. O governo quer acabar com tudo, porque, veja, o governo golpista do Bolsonaro, que conseguiu uma legitimidade fraudulenta através de uma eleição baseada em mentiras, esses caras, eles não são muito inteligentes. Desculpa eu falar isso. Eles seguem um pouco a deriva numa lógica, mas é uma lógica darwinista, é uma lógica assassina, que nós temos dentro de... Todos nós temos essa lógica dentro de si. A diferença é que nós aprendemos a controlar isso relativamente, né? A esquerda controla um pouco essa pulsão. Do lado de lá, nesse momento, praticamente é só pulsão. Eu só vejo pulsão só. Pulsão de horror, de morte e de homicida, né? Porque uma sociedade com medo é muito mais interessante para esse tipo de parasita, né? Do poder público, que é o Bolsonaro e sua turma. A sociedade morrendo,
os doentes, os velhinhos, as crianças, a mortalidade infantil, que o Temer fez crescer depois de 20 anos de queda, com o fim dos programas de vacinação, com a avacalhação dos programas de vacinação, que todo mundo sabe, todo mundo viu isso acontecer aí alguns meses atrás, e continua. Isso não acabou e vai piorar com o Bolsonaro. Bolsonaro é o Temer piorado, que ninguém se iluda. A live está terminando, tem mais 15 minutos. Veja, para eles é interessante você ter essa desorganização social, porque as pessoas ficam intimidadas, elas ficam com medo de se manifestar, porque você tem também ações que transformam movimentos sociais em terroristas, leis que estão aí na boca da votação no Congresso para serem aprovadas e legitimadas, e aí salve-se quem puder, porque ela abre o precedente para se interpretar os movimentos sociais como movimentos terroristas. Então o bicho é feio. É muito feio. E para eles, quer dizer, quanto mais pobreza, quanto mais morte tiver, mais fácil de governar vai ser. É a isso que nós temos que nos lançar para resistir, e não apenas resistir, para combater isso diretamente. Não dá para ter medo. A coisa é feia. Nós saímos da Idade Média, mas quem poderia dizer que nós voltaríamos a ela? Voltaríamos. A gente só tem tecnologia, só tem internet, enfim, tem uma porção de outras coisas, né, que a civilização conquistou, mas politicamente nós voltamos à Idade Média. O modus operandi político é medieval, né? E a resistência tem que ser não também medieval, mas ela tem que lidar com essa realidade terrível. Que nós temos um grupo que age através de pulsões, que não tem projeto, que não tem clareza, que não entende, que é refratário ao conhecimento, à arte, à cultura, e que se coloca de uma maneira bastante violenta. Bom, só para voltar no Lula e finalizar essa questão do abandono e tudo mais. Então, tem ninguém abandonando o Lula. Veja, o povo brasileiro demonstra o amor pelo Lula diariamente. Ah, mas não tem ninguém nas ruas tomando calma? Calma, e assim, pedir calma parece que é uma coisa estranha. A gente não pode colocar a rua como elemento final da ação política, gente. Isso é uma coisa importante também da gente saber. Isso eu conversei com o Fabiano Leitão, que é um cara que habita a rua com seu trompete. Não é com rua. A rua brasileira, a rua da democracia, ela foi contaminada por esses manifestoches fascistas. É muito estranho você ocupar uma rua depois disso. Continua sendo estranho. Nós vamos reconquistar esse espaço. Precisamos reconquistar esse espaço. Acho que o espaço está dado para 2019, porque nós temos um governo fascista e, afinal de contas, contra um governo fascista, com toda a sociedade civilizada vai ter que se manifestar na rua. Quem sabe até a classe média burrona, que não vai ter para onde correr daqui a pouco. Porque a gente vê que é um desastre, né? A gente vê que é um desastre. Só para finalizar, daí eu vou um pouquinho na questão da COP25, que foi cancelada, que foi um grande vexame, que é o vexame Bolsonaro, né? Então, o Lula ele é muito mais forte do que simplesmente essa adesão fácil do tipo sou Lula, Lula livre, sei que, faixa, tudo. Ele é muito mais visceral do que tudo isso. Ele tá no inconsciente do brasileiro há 40 anos, meu querido. Certo? Então tem os que odeiam, e odeiam também por isso, porque odeiam desde pequenininho, e os que amam o Lula. E isso é muito profundo. Isso não é uma coisa de uma adesão simplesmente fanática, uma coisa de idolatria. O Lula é outro papo. É outro papo. E a população brasileira está com ele, dá para sentir isso facilmente. Nas redes,
na rua, dependendo de onde você está. Evidentemente eu estou num lugar aqui que as pessoas têm uma dificuldade, né, cognitiva básica. Mas no Brasil inteiro, se você pensar no Nordeste, nem precisa nem falar, né? O Nordeste maravilhoso que nós temos aqui, que nós somos do Nordeste. Então, a bandeira desse momento, a bandeira é o Lula, a liberdade desse cara. Nós precisamos conquistar isso com todas as nossas forças. E não só simplesmente saindo na rua e empunhando uma bandeira. Não é só isso. Não estou dizendo que não tem que ser isso. Estou dizendo que não é só isso. As ações têm que ter todos os lugares, todas as dimensões, sobretudo a dimensão espiritual. Então, assim, nós estamos tendo em dezembro uma movimentação muito forte para Curitiba. Militantes do Rio de Janeiro, de São Paulo, indo em caravana para estarem do lado do Lula no Natal e no Ano Novo, que vai ser muito importante, simbolicamente falando. E isso é muito legal. Quer dizer, a vigília Lula Livre está lá, o acampamento Marisa Letícia. Então, assim, ninguém abandonou ninguém. Ninguém abandonou ninguém. Não precisa entrar em pânico, né? Nós temos oscilações na questão da defesa do Lula. Então nós temos o que é muito mais forte nessa história toda, é o amor que ele emana e que nós emanamos através dele. Isso é o elemento mais forte. Nós temos também uma coisa muito forte que é a resistência do Lula. Ele não é como qualquer, primeiro, político nem de longe, mas ele também não é como qualquer cara fora de série. Ele é mais ainda do que isso. Ele se sacrifica pelo povo dele, ele mostra isso. Ele mostra com a sua atitude. Então, ele provocando mobilização. Vamos finalizar essa live. Temos daqui mais 10 minutos e daqui a pouco eu vou tocar uma música para vocês. Vamos fazer só um pouquinho aqui do reggae de novo, para a gente fazer a transição final. Vamos lá, reggae. O que o Sapo falou pro Bob Marley? Vocês estão ouvindo, vendo, sentindo a live do Conde. Política e cultura, política e linguística. Vamos lá. Um reggae em francês para vocês. Vamos aqui, deixa eu pegar aqui o meu roteiro para vocês. Tem muitas coisas, tem essa visita do Bolton, tem a continência que o Bolsonaro fez para esse assessor Donald Trump, uma vergonha, um vexame para o Brasil, cada vez mais um vexame absoluto. Eu vejo a própria imprensa tradicional, vendida, golpista, canalha, covarde. Essa própria imprensa, ela já está também, enfim, tá meio que no mato sem cachorro, num beco sem saída, numa sinuca de bico. Porque realmente o grupo do Bolsonaro não produz nada em termos de massa crítica, em termos de debate, em termos de projeto, não produz nada. É uma confusão total. Os jornalistas ficam perdidos, não sabem nem o que escrever a respeito do projeto do Paulo Guedes. Tudo confuso, ninguém sabe quantas secretarias ele vai comandar, ninguém sabe como vai ser a organização dos ministérios, cada hora é uma coisa, o cara volta atrás. Você tem hoje o Carlos Bolsonaro dizendo que o pai dele, que tem gente querendo matar o pai dele, falou isso no Twitter, né? É muito estranho, né? É muito estranho, quer dizer, eles são o grupo é muito confuso. Se a gente deixar, eles vão se matar sozinhos. É que nós somos muito bonzinhos e vamos vencê-los na briga democrática tradicional. Mas se a gente deixasse, eles se matavam sozinhos. Porque está uma briga ali de poder, uma sucessão de chantagens entre eles que não dá pena porque eles são muito violentos, mas está acontecendo isso.
Bom, vexame do cancelamento da COP25. Olha só outra coisa que acontece. O Onyx Lorenzoni, que é o futuro chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, o cara vai lá e diz que vai cancelar a COP25 porque não tem dinheiro para fazer a COP25. Aí o Bolsonaro diz, não, tem, é porque eu não quero que esteja a COP25 aqui. Quer dizer, desautoriza o seu chefe da Casa Civil e fica tudo por isso mesmo. Basicamente fica por isso mesmo. A imprensa não trata o governo Bolsonaro como trata o PT, com tanta crítica, né? O PT. Então, gente, você tem essa situação, vexame internacional. O presidente da França, Macron, que não é de esquerda, que é de direita, já está dizendo, quer dizer, perto do Bolsonaro, o Macron é um comunista, praticamente. Ele já está dizendo assim, bom, se você não cumprir acordo do clima, se você sair totalmente, a gente não vai ter também acordo econômico, meu querido. Quer dizer, o Brasil, ele está numa situação vexatória internacional. É um vexame, uma vergonha para o brasileiro ter tido a infelicidade de colocar um boçal dessa dimensão na presidência da República do seu país, tá? Outra coisa muito importante, meu amigo Mauro Lopes me falou isso hoje, jornalista 247, ele já deve ter produzido um artigo sobre isso. Eu vou finalizar com esse tema. O Bolton, que veio para o Brasil aqui, que o Bolsonaro bateu continência, o assessor do Trump, eles falaram de Venezuela, de Cuba e de Jerusalém. Dessas três coisas, desses três elementos, nesse momento eu julgo o mais terrível, o mais delicado de todos, Jerusalém. Por quê? Porque o Brasil entraria na rota do terrorismo. O Brasil produziria um insulto inimaginável ao povo, ao mundo árabe. Iria perder de cara todas as exportações, que seria um impacto muito grande na economia brasileira, ia produzir um desemprego relativamente, grande nesse momento, que já é dramático. Mas o Brasil entra no mapa do terrorismo. Porque o Brasil... Por que o Brasil não tem atentado terrorista? Porque o Brasil não tem nada contra o mundo árabe. Nunca se manifestou, sempre acolheu, inclusive, o povo árabe. Se o Brasil fizer isso, o Brasil passa a ser um alvo em potencial do terrorismo árabe. Que não tem nada a ver com o muçulmano. É o terrorismo criminoso, como os americanos também são terroristas. Mas a gente entra nesse eixo. Vocês sabem que teve atentado na Alemanha, teve atentado no Reino Unido, teve atentado na França, que foram reivindicados por movimentos árabes. O deles é o... Como é que é o... Aquele maior de todos? Esqueci. Se alguém puder me lembrar aqui. O ISIS, né? ISIS, é isso. Veja, o Brasil passa a ser alvo. E o Brasil tem muito alvo. Tem metrô, tem o Cristo Redentor, tem o terrorista que não vai passar à vontade. Então, veja, o Brasil está empurrando, o governo Bolsonaro está empurrando o Brasil para ser alvo de terrorismo. Que também é interessante para eles, porque daí baixa a ditadura de uma vez e o Brasil fica sendo essa espécie de preposto aí dos americanos, Al-Qaeda, né? Preposto dos americanos na cena geopolítica internacional e econômica. Então, é bom a gente abrir o olho, porque eu acho que a situação ela começa a ficar cada vez mais, como se fosse possível, pior, fica cada vez pior, mas nós temos esse desafio de resistir a tudo isso. E daí, só para terminar um pouco mais numa crescente, não numa descendente, usar tudo que a gente tem de arma intelectual para poder vencer esse desafio, porque tudo se dá na linguagem, tá? O embate político realmente ele se dá em primeiro lugar na linguagem, depois ele se desdobra para outras situações. Vamos para a música? Vamos lá? Eu vou
tocar para vocês, evidentemente, hoje, que a ONU declarou... Ah, que bonitinho! Botaram um desenho de um carinha tocando aqui, muito bonitinho, muito obrigado por essa gentileza, delicadeza. Hoje a ONU declarou o reggae patrimônio cultural global, acho que é isso, mundial. Deixa eu ver como é que aqui que eles falaram. Tesouro cultural global. Então vou tocar um reggae pra vocês, mais um reggae brasileiro do Gilberto Gil, que gosta tanto, que curtiu tanto Bob Marley, fez algumas versões do Bob Marley. Essa não é uma versão, mas é um reggae muito característico dos anos 80 do Gilberto Gil, acho que é de 84 essa canção, e nós vamos cantar, e ela tem muito a ver também com o nosso momento, né? Nosso momento político. Então cantem comigo. Deste lugar, baby, vamos fugir. Pra onde quer que você vá, que você me carregue. Oi, vamos fugir, minha love, pra outro lugar, baby, vamos fugir. Que você vá, que você me carregue. Oi, pois diga que irá já, pra onde eu só veja você, você veja-me só. Marajó, Marajó, qualquer outro lugar como outro lugar qualquer. Guaporé, Guaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul, céu azul, onde haja só meu corpo nu junto ao seu corpo nu. Vamos fugir pra outro lugar, baby, vamos fugir. Pra onde haja o tobogã, onde a gente escorregue. Oh, todo dia de manhã, flores que a gente regue. Uma banda de maçã, outra banda de reggae. Oi, tô cansado de esperar que você me carregue. É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo muito grande. Valeu a presença. Valeu mais uma live do Conde. Tamo junto. Vamos voltar aqui amanhã com mais abordagem, análise da democracia, da política e da cultura brasileira para vocês. Grande beijo e valeu!